Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Você já ouviu alguém da sua família falar assim? Quem compra terra nunca erra? Eu aposto que sim. Essa frase é quase um ditado popular aqui no Brasil. Passa de geração em geração, de avô para filho, de tio para sobrinho, e eu cresci ouvindo isso aí também. Só que hoje eu quero ter com você uma conversa mais honesta sobre esse assunto. Porque essa frase tem um fundo de verdade, mas ela também pode te enganar feio se você não entender o contexto ali por trás dela. Deixa eu te contar uma história real para começar. Meu bisavô teve dinheiro, muito dinheiro, mas fez alguns negócios ruins ao longo da vida e acabou falindo. Acho que muita gente aqui tem uma história parecida na família, né? O avô que era rico, o tio, algo aí desse tipo. Só que mesmo depois dele perder quase tudo, ele comprou um pequeno terreno numa cidade do interior de Minas Gerais. Uma cidade pequena, ali sem movimento, sem grandes perspectivas, não tinha nada. Minha bisavó, ela não queria. Imagina, o homem já tinha perdido uma fortuna ali em maus negócios. E agora queria gastar aquele pouquinho que sobrou em uma terra que não valia nada. Ela era totalmente contra. Mas ele foi em frente. E ele conta, quem conta é o meu tio, que ouviu dela, então já sabe, né? Isso é a história ali que vem ganhando aquele temperinho extra que vai passando ali aí várias gerações na família. Mas ele conta que o valor da parcela do terreno era praticamente o mesmo que a passagem de ônibus da época. A terra ela não valia quase nada. Era um negócio que quase ninguém queria. Sabe, hoje aquele mesmo terreno ele vale mais de R$1 milhão. Isso é muita coisa, né? Mas eu sei que histórias assim tem em cada esquina do Brasil. Todo mundo conhece alguém que comprou uma terrinha ali barata e ficou rico. E é exatamente por isso que o ditado sobrevive aí até hoje. Mas aqui vem a parte que a maioria das pessoas não para pensar. Será que todo mundo que compra terra ganha dinheiro de verdade? Ou a gente só lembra das histórias de sucesso e esquece daquelas que deram errado? Deixa eu te mostrar aqui uns dados muito importantes. Quando a gente olha o mercado de terrenos e imóveis urbanos de forma geral, que é o que a maioria das pessoas conseguem acessar hoje em dia, a valorização tem sido moderada. Em 2022, por exemplo, os imóveis residenciais tiveram uma alta média de 6,12%. Foi a maior dos últimos 8 anos. E ficou assim um pouquinho acima da inflação, que naquele ano foi de 5,79% pelo IPCA. Você ganhou da inflação? Ganhou, mas ali por uma margem bem pequena. Agora, quando a gente olha o período de 2018 a 2023, que pega um pedaço ali antes da pandemia, a pandemia em si e o período depois da pandemia, a diferença entre as cidades ali fica bem clara. Tem cidades que foram incríveis. Florianópolis, por exemplo, teve uma valorização expressiva muito acima da inflação. Um destino que as pessoas já conheciam pelo turismo, mas que virou febre ali de moradia do nada, de uma vez por todas. O resultado ele foi extraordinário. Por outro lado, você vai olhar umas cidades industriais ali do interior de São Paulo, regiões que historicamente sempre tiveram qualidade de vida, emprego estável, infraestrutura, e essas cidades viram os preços dos imóveis cair. Por quê? Porque as regiões elas foram construídas ali em torno da indústria. E quando as fábricas elas foram embora, seja por automação, seja por desindustrialização, os empregos eles sumiram. As pessoas então elas foram junto e a demanda por imóvel ali despencou. Mas não precisa ficar só nos dados ali de 2022 não. Deixa eu te mostrar o que aconteceu em 2025, porque os números são ainda mais interessantes. Segundo o índice FIPZAP, os imóveis residenciais fecharam 2025 com uma valorização de 6,52%. Foi a segunda maior alta dos últimos 11 anos e superou a inflação oficial, que ficou em torno ali de 4,18% nesse período. Então, na média, quem tinha imóvel em 2025 saiu na frente da inflação. Mas, e esse mais ele é muito importante, a média esconde uma diferença enorme entre as cidades. Porque enquanto São Paulo valorizou 4,56% e o Rio de Janeiro 5,21%, tinha cidade no Brasil crescendo mais de 3 vezes isso. As 10 cidades que mais valorizaram em valor de venda em 2025 foram Salvador, com 16,25%, João Pessoa, com 15,15%, Vitória, com 15,13%, São Luís com 13,91% e assim por diante. Nesta lista que eu mostrei aqui para vocês perceberam um padrão? O Nordeste dominou o ranking.
a maioria das cidades que mais valorizaram fica no norte ou no nordeste do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro nem aparecem aí no top 10. Isso é interessante demais, porque durante décadas, quando alguém falava ali de investimento imobiliário, a conversa girava em torno de São Paulo, Rio e talvez ali Balneário Camboriú. E quando todo mundo olhava para lá, essas cidades foram silenciosamente crescendo, atraindo moradores e melhorando a infraestrutura, e os imóveis eles foram juntos. E não para por aí, porque quando a gente fala de aluguel, a história fica ainda mais surpreendente. O preço do aluguel residencial subiu de 8,7% em 2025 contra 6,52% dos imóveis para venda. Ou seja, o aluguel valorizou mais do que o imóvel em si. E foi mais que o dobro ali da inflação oficial. E olha um detalhe importante. Boa parte desse crescimento do aluguel aconteceu justamente por causa dos juros altos. Com o crédito mais caro, mais gente desistiu de comprar e ficou no aluguel, o que aumentou a demanda por locação e também puxou os preços ali para cima. É o mercado funcionando de um jeito que a maioria das pessoas elas não enxergam. Enquanto uns reclamam dos juros, quem tinha imóvel alugado estava lucrando muito com isso. No ranking de valorização do aluguel em 2025, Teresina liderou com 18,3%, seguida de Belém com 13,83%, João Pessoa com 13,33%, Cuiabá com 12,39%, Vitória com 11,92%, Belo Horizonte com 11,87%, Recife com 10,20%, Salvador com 10,04% e Fortaleza com 10,02%. Teresina com quase 20% de alta no aluguel em um único ano. Pensa bem, quem tinha um imóvel alugado em Teresina no começo de 2025 terminou o ano com uma renda com quase 20% maior, isso sem fazer nada, só por ter o imóvel no lugar certo. E olha como João Pessoa, Vitória, Belo Horizonte e Fortaleza aparecem nos dois rankings, tanto no de venda quanto no de aluguel. Isso significa que essas cidades estão valorizando em todos os sentidos ao mesmo tempo. O imóvel sobe de preço e o aluguel também sobe. É o melhor aí dos dois mundos para quem investe em imóveis. Então, o que esses dados nos ensinam? Que localização não é tudo. Timing também é. E que as melhores oportunidades nem sempre estão onde todo mundo está olhando. Olha, antes de continuar, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está aprendendo alguma coisa aqui, faz um favor para mim. Deixa o like agora, isso ajuda muito o canal a crescer e leva esse conteúdo para mais gente que precisa aprender sobre investimento em imóveis. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, porque o que vem nos próximos vídeos vai ser ainda melhor e você não vai querer perder. E me conta aqui nos comentários, você tem algum familiar que comprou terra, imóvel ali no passado e se valorizou muito? Conta a história aí pra mim, que eu adoro ler essas histórias e tenho certeza que vai inspirar muita gente que está começando agora. Então percebe o que está acontecendo aqui? Quem compra terra nunca erra. Mas depende de que terra, depende de onde, depende do momento que a cidade está vivendo. E eu acho que outra coisa muito importante, depende muito o valor que você pagou por essa terra. Então não é uma verdade absoluta. Podemos falar aí que é uma meia-verdade. E meia-verdade, dependendo de como você se aplica, pode te fazer tomar uma decisão errada. Mas agora, também não quero que você saia daqui achando que imóvel é um mau negócio. Longe disso, na verdade, bem longe disso. Porque existem casos que fogem completamente ali da média. E esses casos acontecem com mais frequência do que você imagina, desde que você saiba o que procurar. Deixa eu te dar um exemplo. Pensa numa cidade litorânea pequena, daquelas que todo mundo conhece pelo nome, mas pouca gente morava lá. Um lugar bonito, mas sem condomínio de luxo, sem aquele apelo por cidade para se viver, sabe? Aí chegou um incorporador, depois chegou outro, os prédios foram levantados ali beira-mar, o nome da cidade começou a aparecer em revista, redes sociais, virou sinônimo de qualidade de vida. E qual que é o resultado disso? Terrenos que valiam uma fração do que valem hoje. Pessoas que compraram lote nessas cidades há 15 anos, 10 anos atrás, e hoje têm um patrimônio que elas nunca imaginaram. Isso não é sorte, é timing, é estar no lugar certo antes da maioria perceber. E tem um outro tipo de valorização que é ainda mais interessante. Quando uma cidade pequena, sem nenhum apelo turístico óbvio,
recebe uma grande empresa ou indústria. De repente aquela cidade tem emprego, tem renda circulando, tem gente precisando de moradia. Quem tinha terreno lá antes disso acontecer ganhou muito dinheiro sem fazer praticamente nada. Então por que eu estou te contando tudo isso? Porque a média esconde os casos extraordinários. Quando você pega o desempenho médio dos imóveis no Brasil e compara ali com a Selic, a renda fixa parece ganhar, mas essa conta ignora completamente as histórias ali fora da curva. Tem gente que comprou um apartamento na planta, numa cidade que estava despontando e viu o valor ali dobrar antes mesmo de receber as chaves. Tem quem comprou o lote numa região que estava no começo do processo de valorização e multiplicou o patrimônio ali em poucos anos. Esses casos, eles existem, acontecem com pessoas reais e não são fruto só de sorte cega, são fruto ali de uma leitura de mercado. O ponto não é imóvel nunca vale a pena, o ponto é imóvel certo, no lugar certo, na hora certa, vale muito a pena. Agora deixa eu te ensinar uma coisa prática, algo que você pode fazer agora mesmo. Pensa no familiar seu, pai, mãe, avô, tio, uma pessoa aí que comprou um imóvel ou um terreno há muitos anos. Provavelmente ele te fala um valor que parece ridículo para hoje. Por exemplo, Luiz, quando eu comprei aquele terreno eu paguei 12 mil reais. Ou por exemplo, eu paguei 30 mil reais. E você pensa, caramba, que negócio incrível, 12 mil reais num terreno. Mas espera, antes de tirar conclusões, você precisa comparar esse valor com o que ele teria virado se tivesse aplicado na renda fixa, no CDI, por exemplo. E como que você faz isso? Simples, acessa o site do Banco Central e usa a calculadora do cidadão. É gratuito, é público e oficial. Coloca o valor que foi pago, a data da compra e vê quanto esse dinheiro teria virado corrigido pela Selic. Por exemplo, 12 mil reais investidos lá em janeiro de 2000 equivalem a hoje aproximadamente a esse valor aí corrigido pela Selic. Então, se o imóvel que foi comprado por 12 mil reais hoje vale 250 mil, 300 mil, o investimento foi excelente. Ele bateu a inflação e ainda venceu a renda fixa. Mas se esse imóvel hoje vale 120 mil, 150 mil, a pessoa ganhou da inflação, mas teria saído melhor deixando o dinheiro aplicado ali no CDI sem nenhum esforço. Essa comparação, ela muda tudo. Então, como que você identifica boas oportunidades? Eu vou te dar um modelo de raciocínio. Primeiro, observa o crescimento urbano. Cidades que ficam próximas de grandes centros, as chamadas cidades dormitório, tendem a se valorizar quando recebem infraestrutura nova. Se uma empresa grande se instala numa dessas cidades, ela recebeu incentivo fiscal, gerou empregos. Então, o que acontece? A cidade ela cresce, a arrecadação ela aumenta, o prefeito ele consegue melhorar a infraestrutura em si. Então vai ter mais gente que quer morar lá e com isso naturalmente os imóveis eles sobem. E tem outro movimento que vale muito a pena prestar atenção. Para onde que as construtoras estão olhando? Quando você começa a ver ali guindaste, prédios em construção numa região que antes era tranquila, provavelmente você já perdeu o time. Mas se você perceber esse movimento antes, quando os terrenos ainda estão baratos e a região parece promissora sem que todo mundo tenha percebido, aí está a oportunidade. As construtoras não levantam prédio em qualquer lugar. Elas pesquisam, analisam fluxo, analisam renda da população, elas analisam todo o entorno ali em si, elas analisam a tendência. Quando elas chegam no bairro, é porque elas já enxergaram algo que a maioria ainda não viu. Então acompanhar esse movimento pode ser um atalho valioso para quem quer investir em imóveis com mais inteligência. Mas olha, eu preciso ser honesto aqui com você. Identificar essas oportunidades dá muito trabalho. Exige análise, exige pesquisa, exige entender de legislação, de plano diretor, de movimento de mercado. Realmente não é algo simples. E justamente por isso eu evito simplificar demais esse assunto. Porque imagina que eu falo aqui, vai lá e compra um terreno. Sem todo esse contexto, tem muita gente que vai sair daqui, comprar no lugar errado e perder dinheiro. E eu não quero isso para você. Mas sabe o que eu aprendi ao longo dos anos? Que existe uma forma de investir em imóveis que te dá uma vantagem enorme logo de entrada. Porque quando você compra um imóvel em leilão, você já começa na frente. Você paga abaixo do valor de mercado, seu lucro começa então antes mesmo de você vender. E eu não estou falando de teoria não, eu estou falando de experiência própria. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar um imóvel que eu arrematei em leilão que me deu mais de 80 mil reais de lucro em 3 meses.
E o mais interessante, eu fiz toda essa operação enquanto eu ainda trabalhava de carteira assinada, CLT, horário fixo, chefe, reunião, aquele pacote completo. Então, se você acha que precisa ser rico, ter muito tempo livre ou ser expert no assunto para investir em leilão de imóveis, fica aqui comigo porque eu vou te provar que isso é um mito. Então se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Esse vídeo vem aí em breve e você não vai querer perder. Então, resumindo tudo que a gente viu hoje, quem compra terra nunca erra? Às vezes sim, às vezes não. Então depende de onde, de quando e de quanta análise você fez antes. E principalmente, qual foi o valor que você pagou nesse terreno. Então o ditado sobreviveu porque ele tem fundamento. Imóvel é um dos melhores ativos que existem. Mas comprar qualquer terreno, em qualquer lugar, sem critério, pode te fazer perder muito dinheiro. O que separa quem ganha de quem perde não é sorte, eu te garanto isso. É só informação. E é exatamente isso que eu estou aqui para te trazer. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!